Boa noite, sejam bem-vindos. Quem for entrando vai dando um oizinho aí pra gente e a gente manda um oi de volta. Sejam muito bem-vindos, tá? Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um live do CEF, Centro Espírita Fraternidade Esperança. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Quem tá entrando aí? Eu tô vendo aí. Comadinha? Ei, comadinha, seja bem-vinda. Boa noite, Andriele. A Bruninha também entrou. Que bonitinho. Sejam bem-vindas. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, os seus lares, tá bom? Estamos organizando aqui. Comadinha, só porque você foi a primeira a entrar, nós vamos tocar o Tim Vanessa pra você hoje. O Porto Amor, tá bom? Canta junto. Muito bem. Canta junto, hein? Faz de conta não. Sejam bem-vindos. Quem estiver entrando, vai dando um oi aí pra gente, saber que você entrou. Que Jesus abençoe. Com todos nós, minha querida. Saudade de vocês. Muito bom. Sejam bem-vindos. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos esse mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Com Jesus no leme, meu barquinho a deslizar. Com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor, ao Porto Amor, ao Porto Amor. Tão bonitinho. Eu tô vendo o pessoal entrando aí. Sejam bem-vindos. Quem foi que entrou, gente? A Kátia, que Jesus te abençoe. O Luiz, parente, boa noite. Eita, o que tá acontecendo aqui, meu Deus? Muito bem. Luiz, parente, entrou. A Camila entrou. Boa noite, Camila. Um abraço no Juan por nós. Sim, também estamos com saudade, amiga. Chega dói. Chega dói. Muito obrigado. Ana! Jesus te abençoe, menina. Seja bem-vinda. Que Jesus abençoe. Cecília, tá, Cecília, linda de paixão. Cai pra cá, menina. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live do CEF, Centro Espírita Fraternidade Esperança. A gente aprendeu outra musiquinha simples hoje, tá? Olha aí, o Mike, que no caso o Mike e a Isa, provavelmente a Isa, sejam bem-vindos. De nada, comadinha. Prazer. Olha, a Carol entrou! Carol! Bom demais te ver aqui, menina, virtualmente. Um abraço aí para sua mamãe, tá? Que espero que todos estejam bem. Muita paz. Olha, segundo a Lara, a diretora artística, ela... Dona Rosa! Seja bem-vinda, Dona Rosa. Boa noite. Boa noite, Carol. Carol de novo. Carol, Carol? Isa, boa noite, sua linda. Elas cantaram essa música há muito tempo atrás e a Margarida mandou um vídeo, um áudio, falando assim, bem, essa é a cara de vocês, toca aí, vai ser legal. Eu falei, bom, vamos ver, né, então. E como ela é um pouco mais simples, a gente meio que dá uma ensaiada dela aqui. Quem souber, canta junto, tá bom? Eu tava sem som.
Vai ou não vai? A diretora artística que tinha que puxar, tá? Vamos lá, de novo. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida, em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que eu ajudei. No pequeno órfão que chamou-me pai quando abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida. A flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que dessa amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com vocês. Quase assim, né? Ai, Senhor. Deus abençoe a todos. Amém, Isa. O Juan. Juan, que Deus abençoe, meu querido. Saudade de você também. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um live aqui do Centro Espírita Fraternidade Esperança. Tá? Em nome do grupo, a gente faz e agradece aqui o carinho de todos, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Que Jesus abençoe. Vamos lá. Essa tem muito tempo que a gente não toca também, vamos tocar hoje. Ela chama Comunicação. Aê! Preferida, Simone entrou, ó. Simone, que Jesus abençoe, tá? Sonhei com você, mulher. Agora que eu lembrei. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito bem. Obrigado, Juan. Amém. Sejam bem-vindos. Muito bem. As pedras dão licença, o vento acalma, serena alegria sentimos na alma, assim aproximou pra nos inspirar um cortejo visitando nosso lar, da mais alta escala. Jesus à frente é instrutor, agora dão as mãos, sentimos com fervor a presença de um cortejo de espíritos de amor. Surge uma vírgula, caridade, amor, verdade, amor.
bonitinha? Tinha tempo que a gente tocava ela. Ela é muito bonita. Sim, é o Macaísa. We'll see you there. Ok. We'll see you there too. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que Jesus abençoe. Espero que tenham tido uma semana abençoada. Né? E os nossos votos de que vão melhorando aí à medida do possível, das nossas limitações, mas que Deus está abençoando a todos, tá bom? A gente teve uma... Eu não sei, a Léo já entrou, gente? A Leonice não entrou? Bom, então, quando ela entrar, a gente fala dela, né? Vamos falar dela aqui, sem ela estar aqui junto com a gente. Que Jesus nos abençoe. Vamos cantando, vamos cantando. Vamos cantar uma do Charles? Gentileza contagia. Olha aí! Mas foi só falar, a menina entrou, rapaz. Olha só que fantástico. Léo, a gente estava aqui sentindo sua falta agora, menina. Seja bem-vindo. Que Jesus te abençoe. A gente estava falando que a gente tem feito aí orações pela mamãe da Léo, né, que está lá no hospital, a dona Maria Gervásio. E hoje a gente recebeu aí a notícia de que ela está se recuperando bem. Né, o quadro apresenta melhoras, assim, ela está instável, mas o médico foi bem otimista, então a gente fica muito feliz e que Deus esteja continuando lá, abençoando a ela, a equipe médica e todos que estão naquele hospital lá com ela, não é? Muito bom. Se você quer ser feliz, faça alguém feliz. Se você quer ser amado, então comece amando alguém. Se quer ser compreendido, então escute um pouco mais. Se quer ser reconhecido, agradeça a quem te faz. Que a mudança desse mundo comece em você. Gentileza contagia, meu amigo pode crer. Um abraço é energia, um sorriso é doação. Uma mão quando estendida pode ser a salvação. Muito obrigado pela amizade, é bom te ver. Seja bem-vindo, gosto muito de você. Vamos entrando, a casa é sua, fique à vontade, por favor. E volte sempre com a certeza desse amor. Muito obrigado pela amizade, é bom te ver. Seja bem-vindo, gosto muito de vocês. Vamos entrando, a casa é sua, fique à vontade, por favor. E volte sempre com a certeza desse amor. Tão bonitinho, não é? Bom demais. Cidinha, a Gladys entrou, que Jesus abençoa. Toda a família Soares Diniz. Olha aí, apareceu de novo, ó. Gente, eu tô apanhando, mas é só um pouco, tá? Não é muito, não. Sejam bem-vindos. Boa noite, quem vai chegando. Vai dando oi pra gente saber que você tá aí. E a gente falar um oi pra vocês também, tá bom? Maravilha. Nós vamos tocar. Eu sabia, parece que eu estava sentindo que a Ana ia aparecer com a gente hoje. Então, nós vamos tocar Renascer hoje, tá? Muito bom. Espero que o som esteja bom para vocês.
chega a ser assim, a gente fica repetindo que a gente está com saudade de todo mundo. Sintam-se abraçados, tá? Sejam muito bem-vindos. Sintam-se virtualmente abraçados. Vamos cantar? Muito bem. Dona Lourdes, esplendorosa, vulgo minha sogra. Incontáveis vezes eu caí, caminhei sem rumo, me perdi. Mesmo enxergando não te vi, nas ilusões do mundo eu vivi. Se eu chorei, sem respostas encontrar, não sei dizer, mas eu quis gritar. Em vão gritei, o silêncio ecoou em mim, minha alma então doeu, me cansei daquele eu, meu espírito quer se render. Mas sinto que estou só, me sinto padecer. Preciso me encontrar. A luz se fez ao cego como um sol. Se padeci, a mão amiga me ergueu, a lágrima correu. Jesus, para o mundo sou a luz, vim te consolar, na tua dor te resgatar. Sou eu o teu Jesus, sem a cruz a redenção, o caminho a salvação, te estendo agora as mãos. Levanta-te, caminha, com esperança e alegria, renasça para o bem. Trabalha e confia, vês agora só teu guia, nunca te deixei. Se meu pai me confiou, de cada ovelha sou pastor, ninguém se perderá. Mova as pedras no caminho, se és joio serás trigo, eu vim te transformar. Sou eu o teu Jesus, para o mundo sou a luz, vim te consolar, tua dor te resgatar. Sou eu o teu Jesus, sem a cruz a redenção, o amor a salvação, te estendo agora as mãos. Sou eu o teu Jesus, para o mundo sou a luz, vim te consolar, da tua dor te resgatar. Sou eu o teu Jesus, sem a cruz a redenção, o caminho a salvação, te estendo agora as mãos, te estendo agora as mãos. Chiquinha, sua linda, seja bem-vinda, que Jesus abençoe você, a família Natividade, sejam bem-vindos. A Sheila entrou, seja bem-vinda, minha querida. Tá faltando a Sheila cantar com a gente, não tá? Quem sabe, né? A gente tá negociando isso daí, vamos, quem sabe.
Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos tocar mais uma? Eu também gosto, Ana. Que Jesus te abençoe, minha querida. Obrigado pela amizade de vocês, tá? Muito bem. Vamos tocar mais uma. E daí a gente começa o nosso bate-papo. Não é assim? Vamos lá. E tá regulado aqui agora. O tempo das músicas tá regulado aqui. As coisas do monte. Um sentimento me ronda. Não sei dizer. Tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Teu falar me encanto, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor Não é bonito? Gente, parece que tá dando aí umas travadas. Perdoem, gente, a gente não mudou nada aqui. Eu não sei por que isso está acontecendo. Mas está. É uma pena, lamento. Mas continuem aí, não desistam não, tá? Maravilha. Bom, vamos começar? Vamos, né? Pode estar ligado? Nós vamos começar. Olha, primeiro, queria agradecer aí a todos mais uma vez por todo o carinho, né, pela amizade de todo mundo, tá? A Chiquinha, transmita o nosso carinho aos nossos irmãos aí do SECA, tá? Temos muito carinho por todos. A Dona Maria fez aniversário, né, outro dia, essa semana, e a gente fica tão feliz de ver a serenidade dela, a lucidez daquela mulher. Gente, ela é patrimônio já tombado aqui, espírita, em Atlanta. Então transmita a ela os nossos mais singelos sentimentos, nosso carinho, nosso amor. E, claro, que seja um satélite para todos os nossos queridos lá do SECA. Todos vocês que estão conectando aí, os nossos irmãos do ser também, que a gente tem tanto carinho, tem tanta gente querida lá. Que Jesus abençoe a todos. A gente estava tocando aqui, a gente tocou Renascer, e eu já tinha falado da história, né, de como que ela foi composta, na época, inclusive, que ela foi composta, e tem aí
a gente tem um carinho muito grande por Paulo de Tarso e a sua história, principalmente diante do relato do livro Paulo e Estevão, que a gente já falou aqui em uma outra oportunidade. Hoje a gente vai estar tocando de novo nesse assunto, porque ele é muito propício para o momento que a gente está vivendo. E eu vou explicar o porquê. Dá licença, tá? Nós, uma vez mais, lembrando que sempre que Jesus nos abençoe a todos, que abençoe os seus lares, os seus familiares, que Jesus esteja abençoando a cada um, principalmente, né, os nossos companheiros, os nossos irmãos que possam estar enfermos ou passando alguma dificuldade. A gente fala com a gente, fala, ninguém tem de passar por nenhum tipo de tormenta sozinho, tá? Então somos uma grande família. Precisamos entender que a gente precisa estender a mão um para o outro, tá bom? Então que Jesus nos abençoe. E o porquê que a gente vai voltar na história de Paulo. Nós vamos falar de algo específico e por que que isso se aplica à nossa vida no hoje. Então, para aqueles que leram Paulo e Estevão, ou mesmo lá está lá relatado também no Novo Testamento, Paulo, né, a entrada de Damasco, a estrada de Damasco em si, ela simboliza para todos nós um momento onde que todos passamos em algum momento. Se não passamos ainda, vamos passar. E isso precisa ser esclarecido, sem sofrimento, principalmente. Esse é um dos pontos que a gente gostaria de estar falando aqui. O que Paulo passou ali na estrada para Damasco, a entrada de Damasco, eu vou resumir a história e fazer a nossa correlação, tá bom? Aí o José Silva entrou. Seja bem-vindo, José. Jesus abençoe você e a sua família. Então, Paulo, ainda Saulo de Tarso, ele no caminho para Damasco, e se vocês não se lembram, ele estava indo, né, perseguindo, tentando. Nós que agradecemos, Chiquinha. Beijo para vocês. Ele estava indo perseguindo Ananias. Olha a Cida, minha querida. Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Cai para dentro, menino. Um abraço para a família, para todo mundo. Carinho por vocês. Então, Saulo, perseguindo os cristãos, ele estava indo para Damasco, principalmente por causa de Ananias, que era um dos top, né, cristãos da época. Só que no caminho ele estava pensativo. A gente falou isso daqui da outra vez. O pensamento dele, então, estava sendo rodeado de questões em relação a como é que pode um homem ser capaz de transformar as pessoas assim, incluindo a sua noiva, que acabou, né, padecendo, desencarnando, mas não antes de se converter a cristã no seu coração, porque não existia esse nome ainda, cristão, né? E aí ele pensativo com aquilo e, é claro, né, Jesus aparece para ele na forma de um sol, por isso que a gente fala do sol na música, cara. E daí Jesus pergunta para ele: por que me persegue? E daí eles têm ali um breve diálogo. E aí, abraço para você também, meu querido, saudade, muita paz. E o José, tá vendo aí? Obrigado pelo carinho, querido. E daí ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Aqui a coisa já começa a tomar forma. Então é claro que Jesus vai falar para ele: continua seguindo. A hora que você chegar lá em Damasco, para onde você ia,
né, você vai receber maiores instruções. Ele não titubeou. Né, ele se encontrava sem a visão, né, sem enxergar naquele momento, um momento de transição. Ele chegou então a Damasco, ficou numa pensão lá, e olha só quem é que foi lá para atender o moço, senão Ananias, o moço que ele ia perseguir, buscar, prender, né, lá em Damasco. Olha que coisa incrível. Vamos abrir o parênteses aqui, o primeiro parênteses. Então, a cegueira dele, que ele ficou cego diante da luz de Jesus, a gente pode entender isso até mesmo como um símbolo que antes de a gente aceitar Jesus, vamos colocar assim, né? Porque daí ele já chamou Jesus de Senhor. Logo ali ele já tinha chamado Jesus de Senhor. Antes de a gente aceitar esse Jesus, esse mestre, como o nosso norte, como o nosso sol, é essa luz que nos guia e nos inspira, nós não passamos de cegos. No livro Libertação, de André Luiz, logo lá no começo, um dos ministros da colônia, um que vem de longe, de esferas altas, sublimes, ele faz uma oração, e esse ministro, ele coloca a gente na oração dele, ele se coloca, né, na oração que ele está fazendo, que a gente não passa de, se eu não me engano, ele usa a palavra vermes, movidos pelo impulso da fome. Imagina um negócio desse. Então a gente... E olha, nós estamos falando de um ministro, de uma esfera sublime. Então Saulo, ali, extremamente inteligente, intelectual, conhecedor, cidadão de três, né, cidades, de três povos, né, vamos dizer assim, ele falava várias línguas, ele se viu diante de Jesus e chamou Jesus de Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando a gente se coloca na condição, e é esse o símbolo que a gente estava se referindo, por mais que eu tenha bens materiais, que eu tenha conquistado títulos, e as pessoas me vejam em uma posição social, ou na igreja que eu frequento, ou no centro espírita que a gente frequenta, congrega, ou faz as nossas atividades, por mais que a gente pareça e tenha conhecimento, e tudo isso, nada disso nos faz melhor. E é por isso que Jesus, lá quando os seus discípulos perguntavam para ele, né, em relação o mandamento mais importante, ele falava: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse amar é um amar de aceitação. E ao próximo como a si mesmo. Esse amar ao próximo como a si mesmo nos difere não dos outros, não é simplesmente nos diferenciar dos outros, mas nos difere de quem nós éramos ontem, de quem nós fomos, do que nós fizemos. Muitas pessoas têm a rasa ideia ou impressão de que a transformação de Saulo em Paulo se deu ali, à entrada de Damasco, e não é bem assim. Ali, na verdade, ali a coisa começou a tomar forma. A coisa começou a tomar forma ali. Nossa, gente, vocês viram o mosquito aí na câmera? E todo mundo aqui é alérgico, imagina.
Marisa, seja bem-vinda, querida. Beijo para você. Dá um abraço aí também no Richard, que a gente também recebeu notícia, que fez a cirurgia, que está se recuperando bem, não é isso? Que ele receba as nossas vibrações mais sublimes. Então, muitas pessoas têm essa rasa, boa noite, querida, essa rasa impressão de que a transformação de Paulo se deu na estrada ou à entrada de Damasco. Começou a se formar ali. Mas sabe onde tomou mais forma? Porque depois de ele ser ali, então, curado, né, da cegueira, né, ter as suas vistas novamente abertas por Ananias, daí ele foi procurar um ex-professor dele, um ex-mestre, não é? E esse ex-professor dele já estava, tipo, lá no licença poética, tá? Lá numa chácara, lá num sítio já, e falou assim, aposentei, não quero, não vou mais mexer com isso não, porque eu fui lá fazer a visita na tal casa do caminho e eu entrei em choque. E isso me causou conflito entre o que eu sabia, o que eu pregava, discutia, entendia e toda aquela nova realidade que se desfez, que se fazia, né, na verdade, diante de mim. Eu esqueci o nome do moço, o professor de Saulo, Paulo. Gente, olha isso, que triste, muito triste. Gamaliel, menino, eu tenho um carinho tão grande por esse Gamaliel, vocês não acreditam. Eu tenho um carinho muito grande por ele, muito grande. Bom, de qualquer forma, a sugestão então de Gamaliel para o professor mestre, para o seu pupilo que estava também no processo aí de ebulição interna, foi: vai para o deserto. Vá para o deserto. Porque lá no deserto você vai ter tempo para refletir. Meus irmãos, no deserto, Paulo, ainda Saulo, encontrou com Áquila e Prisca, ou, dependendo da literatura bíblica que você estiver lendo, Aquiles e Priscila. Áquila e Prisca, o casal, né? Um casal, eles estavam no deserto, eram tecelãos também, tinham a tenda deles, e eles tinham fugido de Jerusalém por causa da perseguição. Sob o comando de quem? Saulo. Esses dois cristãos de coração acolhem Saulo sem saber quem ele é. E eles vão conversando, estreitando a relação. No final da nossa live hoje eu vou compartilhar um vídeo da música Bíblia, na versão do Tim Vanessa. Ouçam com carinho, porque vocês vão entender o sufoco que esse moço passou. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando deles. Numa conversa que foi se estendendo, e vários dias, ele ficou lá 3 anos, lá no deserto, na companhia do casal. Em um ponto, né, desses 3 anos, Saulo perguntou para eles, né, por que eles estavam ali, e toda a conversa emergiu para que ele perguntasse o que eles achavam de Saulo, né, do perseguidor. A resposta deles é emocionante e totalmente inesperada. Eu vou resumir. Eles estavam dizendo, basicamente: seja bem-vindo, meu querido Osmar, o Zé Mané. Jesus abençoe toda a família na atividade. Muita paz. E nas entrelinhas,
Áquila e Prisca disseram: é nosso irmão, a gente precisa orar muito por ele. Ele ainda não entendeu a proposta do divino Rabi. E a nossa preocupação também é com Pedro, porque Pedro é como um segundo pai para todos nós. O sentimento que se traduz na literatura de Emmanuel, escrevendo para Chico Xavier, essas páginas, é uma emoção tão grande que a gente se sente como se estivesse lá, vivenciando aquilo, assistindo ali em loco. Porque Saulo, né, Paulo ainda, Saulo ali, ele se sentiu tão envergonhado, ele se sentiu tão mal por ele estar ali na frente de pessoas a quem tiveram de fugir de Jerusalém por causa dos mandos dele, porque ele estava perseguindo. E hoje eles se encontravam ali, haviam acolhido ele como irmão, trataram dele quando ele estava bem doente e ainda se colocaram na condição de irmãos do perseguidor sem nem saber quem ele era. Quando Paulo, né, disse para eles: esse moço a quem vocês estão se referindo sou eu. E Emmanuel fala de que as lágrimas que rolaram no rosto de Paulo eram resultado de uma ebulição, de uma transformação que já não era mais possível parar. É esse o sentimento de que eu gostaria de falar hoje com vocês. Primeira coisa, no momento, e isso, meus irmãos, independe da fé que você professa, independe de quanto você acreditava ou não antes, de quanto bem você já fez antes ou deixou de fazer, nada disso importa quando esse momento chega, esse processo de ebulição interna para nos transformar. Porque a partir daí, nada mais vai nos parar nesse processo de transformação. Quando a gente entender, e Paulo, esse processo de Paulo, eu diria que esse processo que começou talvez ali na estrada para Damasco, mas ele só terminou mesmo. Eu vou falar o fim do livro? Eu vou falar o fim do livro. No reencontro dele com Jesus em Roma, depois do seu desencarne. Mariângela, sua linda, um beijo para você, para os Jordans, para o Murati, para os agregados. Que Jesus abençoe a todos, tá? Toda a família Mussi. Esse processo, ele é longo, minha gente. Ele é muito longo. Para a maioria de nós. E quando os espíritos... Allan Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos Espíritos, o que precisa, né, para a gente promover essa transformação. Os espíritos são categóricos. Toda vez que eu leio a pergunta e a resposta, me dá uma pontada dentro. Olha, não é fácil não. Eles dizem, falta coragem, na maioria das vezes. Andréa Mitchell, um beijo para você, mulher. Seja bem-vinda. Um abraço no maridão, que eu esqueci o nome, me perdoe, mas eu lembro dele. Olha, não é fácil. Não é fácil a gente, muitas vezes,
aceitar que o momento ainda que a gente está passando e a gente ainda não aceitou com o coração, isso quer dizer que a gente ainda está indeciso, né? Eu não vou nem dizer, eu não gosto da palavra covardia, porque não acredito que vá realmente identificar ou expressar realmente é o caso, né? Não é esse o ponto. Mas enquanto a gente estiver indeciso sobre as nossas prioridades, e isso não tem nada a ver em o quanto que a gente trabalha para sustentar a família, para tentar uma vida melhor para a gente, para a família, para os amigos, para a gente poder doar mais, nada disso. Não é o quanto a gente tem, é o quanto a gente doa. E isso não quer dizer coisas materiais. É a capacidade nossa de entender a dor do outro, é a nossa capacidade de aceitar as limitações do outro. Oh, mas é tão difícil. Rosângela, minha querida, um beijo para você, um abraço a toda a família, no Fernando, na Bruna, abraço para todo mundo. Não é fácil a gente enxergar com tanta clareza que o outro, que às vezes nos agride, é nosso irmão e que a gente tem de fazer orações por ele também, assim como Áquila e Prisca faziam por Saulo, sem nem saber que ele era o antigo perseguidor. Esse era o primeiro ponto. Nós precisamos, então, aceitar os nossos irmãos de diferentes crenças, diferentes raças. Eu não vou nem dizer raça, porque só existe uma raça, raça humana. Entendamos isso de uma vez por todas. Só existe uma raça e é uma raça humana, tá? Essa subdivisão, ela se deu diante da nossa fraqueza em aceitar o próximo como nosso irmão numa família universal. Segundo ponto, quando Saulo, né, Paulo ainda Saulo, esse processo de ebulição dele, que não foi fácil, né, mas se a gente considerar que ele, de um ponto a outro, durou aí 3 anos para ele aceitar, para vestir realmente, né, a jaqueta do cristianismo e começar a sua jornada de doação. A gente cogita em torno de 3 anos e meio, 4 anos, alguma coisa assim. Mas ele, por mais que ele se sentiu envergonhado das coisas que ele havia feito, nada disso o fez parar. Sabe o que isso quer dizer? Que nós, quando identificamos algo em nós que precisamos transformar, mudar, melhorar, a nossa ideia não pode ser de querer esganar aquele sentimento ou característica nossa como se fosse um inimigo dentro. Todas as nossas deficiências morais ainda fazem parte de nós. Não é eliminar, é transformar. O objetivo é domar e transformar, mas amando. Nós precisamos nos amar, nos aceitar com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, com as nossas limitações, porque se nós não nos aceitarmos, nós vamos entrar num processo de autocobrança, de autopunição e não aceitar que somos suficientes para fazer algo na seara do bem. Muitos dos nossos irmãos, tanto espíritas, mas eu menciono muitos dos nossos irmãos, pessoas que eu conheço ou celebridades, no protestantismo, nossos irmãos evangélicos,
Muitos deles falam isso. Eu já ouvi muita gente falando, olha, eu não achava que eu era suficiente. Eu achava que Deus nem olhava para mim, que eu não era digno da atenção de Deus. Nós somos todos dignos, porque nós fomos criados pelo mesmo Criador. E Ele não vai virar as costas para nós. E assim como Jesus, e a gente fala disso na música também, né, na Renascer, quando Jesus fala, nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou vão se perder. Essa é uma chuva de bênçãos dizendo, Jesus dizendo para nós, não importa quanto cego você se encontra, eu sou a luz que vai te abrir os olhos. Nossa, eu fui inspirado agora. Saiu de mim, não. Gente, Jesus nos diz a todo momento, não importa, primeiro, a sua dor, os seus vícios, as suas limitações físicas, financeiras, morais, espirituais, eu não vou desistir de você. Trocando em miúdos, foi isso que Jesus disse. Isso serve para nós, a princípio, para entender o seguinte, eu ainda não sou bom, mas um dia eu vou ser. E eu preciso viver e vencer um dia de cada vez, me aceitando, me amando, mesmo com as dificuldades, mesmo com as limitações. Essa semana eu conversava com a comadinha, a Andriele, e eu falava para ela, gente, olha, comadinha, todo dia é uma luta comigo, para domar pensamento, sentimento, né? E a gente luta todo dia. Tem dia que a gente tropeça e rola e tudo, mas a gente precisa levantar. A gente teve a oportunidade, e de novo, gente, eu falo aqui das experiências e tudo, mas esse é um live do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. A gente usa as experiências só para referência mesmo, mas eu já falei isso várias vezes, gente, eu não sou referência para ninguém. A nossa referência é Jesus, tá bom? Depois de Jesus a gente acha outras pessoas boas aí. Aí tem Paulo de Tarso, Santo Agostinho, Madre Teresa, Chico, Gandhi, tem vários. Mas a Dona Maria, Dona Maria Lopes do SECA, a gente usa outras pessoas como referência. Mas eu e a Lara, a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem e nós fomos em Atenas. E a gente teve a oportunidade de, quando em Atenas, fazer uma visita guiada, com guia, uma excursãozinha em Delfos, lá onde supostamente era o templo, o oráculo e tudo. No restaurante que a gente estava de volta a Atenas, a gente acabou fazendo amizade lá com o dono de um restaurante. Ele via a gente, ficava doido, a gente comeu lá várias vezes, e como a gente quase não conversa, né? E ele também conversava bastante, mas ele falou uma coisa muito interessante. Lembra da inscrição que estava lá na entrada do oráculo, né, do templo de Delfos? Conhece-te a ti mesmo, e os espíritos nos remetem a isso, para nos conhecer a nós mesmos. Ele falou algo muito interessante, que essa reflexão se revia também, não é só para a gente conhecer a gente mesmo, para saber quem somos e tudo, mas é para que a gente saiba como reagir com o outro. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse, quando a gente para analisar a gente
é para a gente saber se a gente estivesse na condição daquela outra pessoa, se a gente reagiria diferente. Se a gente tivesse passado pelas mesmas dificuldades ou pelo mesmo contexto, cenário, será que a gente reagiria diferente? Porque nós somos muito bons em julgar, em levantar, fazer julgamentos, e às vezes eles não são, ou muitas vezes, vamos dizer assim, eles não são cristãos. E nós precisamos tanto melhorar isso. Esse processo de autoconhecimento precisa ser com alto amor. A gente precisa se amar, cuidar de nós, dessas caixinhas de sentimentos, né, que a turma fala, né, o pessoal da psicanálise. A gente precisa cuidar dessas caixinhas com carinho, com amor, para que esse processo de ebulição seja mais sereno, mais tranquilo, o processo de aceitação seja gostoso, para que a gente aprenda a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Entendemos? Cristina, seja bem-vinda, minha querida. Que Jesus te abençoe. Dê um abraço no David, no Douglas. Parabéns pela formatura do Douglas. Vimos as fotos hoje. Bem bonitinha. Imagino que você está bem orgulhosa dele. E com razão. Dê um abraço nele por nós, tá bom? Esse é o recadinho de hoje para nós. Amar o outro da forma que ele é, aceitando essa pessoa nas suas limitações, respeitando pelo menos, já que a gente está tão distante ainda do sentimento de amor, né, mais puro, começamos com respeitar, principalmente se a gente tem de conviver com essas pessoas, nós precisamos aprender a respeitar as limitações, as dificuldades, sejam elas de qual natureza forem, para que a gente entenda que essa pessoa está também num processo como nós estamos. E se por um acaso nós estamos enxergando uma situação com um pouco mais de clareza, isso requer mais compaixão de nós. No nosso processo de ebulição, de transformação, que seja com amor, com alto amor. Vamos nos amar no nosso processo de transformação. Ok? Nós precisamos disso para um mundo muito melhor. O planeta está aí passando, não é, por um momento de transição magnífico. E a gente vê tanta barbaridade, tantos ataques. Meus irmãos, precisamos trabalhar por um mundo melhor, com vibrações, com orações. Isso não quer dizer que a gente não deva ver, né, fechar os olhos para tanta iniquidade, injustiça. Né? Não é esse o ponto. Fazer para mudar, mas fazer com amor, com carinho. São nossos irmãos, aqueles que ainda estão cegos por não terem encontrado o sol da nossa vida, Jesus. Ok? Como o parente Luiz falou, ele falou tão bonitinho a semana passada, não foi? Apesar das falhas técnicas, ele falou muito bonitinho. Gente, a gente pode não saber o motivo pelo qual nós estamos passando por certas coisas, mas Deus sabe. E isso já nos deveria bastar. Não para a gente ficar no comodismo, é porque Deus quer e a gente não fazer nada para mudar. Não, não é isso. É para nos estimular a continuar lutando, mesmo que a gente desconheça a razão dos acontecimentos conosco ou à nossa volta. Não é assim? Toda dor tem
um motivo, uma causa didática por trás. Não nos esqueçamos disso. Tá bom? Maravilha. Gente, vocês não conversam aí, não fazem perguntas, não fazem comentários. Apesar que se fizer uma pergunta que eu não souber responder, eu vou com maior tranquilidade dizer, não sei, viu? Mas os comentários de vocês são sempre com muito carinho que a gente recebe, tá bom? Vamos tocar mais uma. E daí, nós vamos fazer a nossa oração e pedir a fluidificação das águas, tá bom? Espero que o som esteja bom para vocês. Renova-te. Essa gente também foi um presente para esse momento que a gente está passando. Presta atenção na letra aí. Espero que o som esteja bom. Filhos meus, não temam o Eu vou começar de novo, tá? Filhos meus, não temam o bradar da tempestade. Sou eu quem age no silêncio, já era tempo de parar. Acalma o coração, consola o seu irmão, espalha a esperança, isso vai passar. Calma, confia, fui eu quem te criou. Tua missão maior sempre foi o amor. Te liberta da culpa, dos grilhões se libertou. Ilumina-te, ilumina, não há punição. Bem-aventurado que amou. A luz da nova era vem romper a noite dos teus dias. Seja a paz, escolha a paz. Esse é o limiar de um novo dia. Renova-te, renova-te, a alvorada já se faz, e o meu reino é você. Renova-te, renova-te, bem-aventurado que amou, mesmo a dor é por amor. És minha criação, sinta no seu coração. És espírito imortal, seja livre, seja pleno, seja a luz. Renova-te, renova-te, a alvorada já se faz, e o meu reino é você. Renova-te, renova-te, bem-aventurado que amou,
irmãos? Que Jesus, que é o sol das nossas vidas, esteja sempre nos nossos corações. Abençoa-nos, Jesus, na nossa jornada, na nossa própria estrada para Damasco e no deserto, que possa domar os nossos sentimentos, os nossos impulsos nesse processo de ebulição. Jesus, divino amigo, Rabi da Galileia, o Senhor curou a tantos, incontáveis curas, incontáveis tratamentos, explanações, e nós por tantas vezes ignoramos, Senhor. Faz presente em nós, faz-se presente em nossos corações e que tenhamos a brandura e a doçura, a dignidade de abrir o coração para que o Senhor habite nos nossos corações e que possamos nós espelhar, que o Teu amor possa nos invadir e refletir nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Te agradecemos, ó Rabi da Galileia, pelo Teu amor que é infinito por nós, pelo carinho, pelo excesso de paciência. Aos nossos anjos de guarda, nosso muito obrigado a esses espíritos devotados que caminham conosco, nos inspirando, nos protegendo. Abençoe os nossos lares, Senhor. O nosso sono, que seja reparador, o ambiente do trabalho, a nossa saúde física, emocional, espiritual. Abençoe, Mestre Jesus, os nossos familiares, aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou em outros países, e também os que se encontram no plano espiritual. Incluímos aí nas nossas vibrações de paz os nossos irmãos que por algum motivo ainda nos têm como inimigos, como desafetos. Abençoai, Jesus, para que nós possamos colocar um ponto final nesse ciclo de inimizade, de falta de fraternidade, mesmo de ódio às vezes. Abençoa os nossos irmãos nos presídios, os que se encontram em cárcere, porque um dia eles também irão gozar da liberdade. Abençoa os nossos irmãos que se encontram nos orfanatos. Um dia eles também poderão gozar do abraço carinhoso de uma mãe, de um pai. Abençoa os nossos irmãos nos asilos, pois também um dia encontrarão o carinho dos filhos, dos netos, dos familiares. Abençoa os nossos irmãos nos manicômios, pois que um dia também encontrarão lucidez, paz nas suas consciências. Abençoa os nossos irmãos nas clínicas de reabilitação, porque deve ser muito triste não ser sóbrio, ser escravo de qualquer que seja a dependência, qualquer que seja. Abençoai os nossos irmãos em todos os templos religiosos, para que possamos pregar e promover a paz,
o amor. Abençoai os líderes das religiões, para que sejam instrumentos de divulgação do bem, e os líderes das nações, para que possam promover a paz e a união nessa uma nação abaixo de Deus, a família universal. Pedimos aqui o concurso dos bons espíritos para que possam magnetizar essas águas que foram aí preparadas, que nelas possam ser depositadas as bênçãos do mundo maior, a medicina do espaço, para o alívio ou mesmo a cura das nossas dores físicas, morais, espirituais. Que Jesus, o sol das nossas vidas, meus irmãos, possa abençoar a nossa jornada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Um grande abraço, sintam-se abraçados. Muita paz. O Cláudio entrou, primo, seja bem-vindo. Primo Bezerra. Muita paz a todos, boa noite, muita paz, bom domingo, boa semana. Fiquem com Deus.